Bem-vindos, amigos do Aço. Eu sou Carlos Fricani Neto, diretor comercial da De Aço, e esse é o podcast Falando de Aço, com os assuntos voltados a esse setor tão importante para a economia nacional. Com o patrocínio de Aço, 53 anos produzindo, comercializando e entregando aço em todo o território nacional, você já sabe, está precisando de aço, quer comprar direto do fabricante? Fale com o Amigaço, o seu amigo virtual da De Aço. Muito bem. Começou na De Aço aos 16 anos de idade. Filho de seu Sebastião e dona Ana Paula, João Farias, o Farias da De Aço. Seja bem-vindo. Obrigado, Carlos. Farias, vamos lá. Conte sua história. Então, eu comecei, na verdade, sem experiência alguma. Estava no primeiro ano do ensino médio, finalizando ali. E sempre vi meu pai e minha mãe, a gente, batalhando muito para conseguir as coisas, poucas coisas que tinha em casa, a gente batalhando muito, mesmo assim. E sempre me inspirando neles, eu sempre foquei em ter um resultado melhor e tentar conseguir algo de melhor para minha família. Então, finalizando o primeiro ano do ensino médio, quase começando o segundo, eu já mandava diversos e-mails para os institutos, vagas de jovem aprendiz, e acabaram que me chamaram para uma entrevista. E nessa entrevista me colocaram com perfil para De Aço. E foi ali que eu comecei. E é a minha primeira experiência de emprego, minha primeira experiência como contratado de uma empresa, né? Antes disso, eu trabalhava em algumas obras de ajudante com meu pai também. E a De Aço foi minha primeira oportunidade de estar aparecendo no mercado e estar construindo minha carreira profissional. Então você foi selecionado por uma empresa de menor aprendiz. Correto. É isso? Exatamente. E te direcionou para vagas que tinham na De Aço. Isso. E quando você recebeu a notícia, como foi lá na sua casa? Como que você recebeu a notícia? Minha mãe e meu pai sempre falaram para conseguir essa empresa, sempre batalhar muito. E eles ficaram muito felizes. Nossa, muito felizes. Como foi a primeira orientação de trabalho? Pois é, Carlos. Assim, eu não tinha experiência nenhuma com empresa, né? Era o meu primeiro emprego. E, na verdade, no início foi bem desafiador entender a dinâmica de uma empresa, a seriedade que é uma empresa, você está exercendo um trabalho. E foi um desafio até porque eu era bem introvertido, então, para você estar nesse âmbito de empresa, você tem que conversar com as pessoas, tem que entender lá das pessoas, e foi bem desafiador nesse quesito. E você lembra das suas primeiras atividades? Ou com quem você trabalhou? Lembro, na verdade foi na área administrativa, coletando informações e transferindo essas informações para o setor comercial. Também alguns ajustes de margens. E trabalhava diretamente com quem? Trabalhar diretamente com você, posicionando sobre o que fazer e as metodologias a se aplicar no momento. E também algumas vezes com o setor comercial. Era o seu primeiro emprego. Na função de menor aprendiz, você já foi colocado para trabalhar diretamente na sala de diretoria comercial. Correto, exatamente. E aí? Bom, era... Foi bom ou foi assustador? Bom, era muito nervosismo, eu estava diante de um trabalho que você tinha que executar e tinha que executar certo, com maestria, com disciplina. E a De Aço me ensinou muito isso no começo. E com o tempo você vai adquirindo conhecimento, experiência, e com o tempo você vai sabendo o que fazer, o que não fazer, quando tirar dúvida. Esse é um processo importante, profissionalizante, né? Tá, então era um trabalho de captação de informações dos vendedores externos? Também. Também. E você registrava isso no sistema, Isso. filtrava as informações e entregava para a diretoria avaliar. Era o seu trabalho. Isso, exatamente. E depois você foi evoluindo para quais outras atividades? Depois passei por algum tempo no setor de marketing, ali auxiliando, que é a pessoa que administrava o marketing, né? E mais para frente, pegando as informações externas dos vendedores, né? Fazendo o áudio, os vendedores mandavam. E mais para frente, quase findando o contrato, né? Me chamaram para estar participando
na área comercial de apoio de vendas dos vendedores. Não imaginava estar na posição que eu estou hoje, por exemplo. E com o tempo eu fui entendendo que eu precisava ser algo mais, que precisava participar, precisava ser algo mais dentro da empresa, tanto para a realização pessoal, quanto para entregar também para minha família um resultado bom. Claro. E conta um pouquinho como foi esse momento de você receber a proposta do RH da empresa, de ser um funcionário, ser contratado pela empresa, e conta também como foi chegar em casa e contar isso para os seus pais. Bom, com certeza foi aceitar um desafio, porque é bem desafiador. E ali eu já tinha pegado um pouco da experiência, né, da empresa. E fiquei muito feliz, nervoso, né, porque ia começar um novo trabalho na minha vida, uma nova etapa na minha vida. E contando isso para minha família dentro de casa foi a maior alegria. Eu sempre falava para eu batalhar muito e conseguir as coisas e sempre subir na vida. Excelente. E seus amigos, com 19 anos também, estavam empregados ou você se diferenciava deles? Bom, a grande maioria não, porque às vezes não sabia o que queria, não ficava numa empresa, né? Já ia para outro lugar fazer alguma coisa. E na Diaço eu me identifiquei bastante com o trabalho e lá eu fui de cabeça, só querendo crescer e crescer. Joia. Conta a sua história, conta a sua jornada de auxiliar até assistente. Bom, ali, porque você tem que pegar o timing, o feeling, né, do processo de venda, de todos os vendedores da região que você auxilia. E nesse processo a gente aprende muita coisa, vê como é que é o mercado, você tem contato direto com o cliente, né? Ali primeiro contato é apoiando e auxiliando os vendedores externos, internos, processo de coleta, conhecer itens que no começo é uma coisa bem desafiadora no mercado de aço, a gente sabe disso, saber de medidas e etc. E no processo eu fui me destacando, porque eu queria mesmo participar dessa área comercial. Não imaginava que ia ser vendedor, mas eu via vendas como uma arte. Vendas é uma arte. E é um processo. Você, no final, parece que até, né, você é treinado para isso, porque com o tempo você vai entendendo, você vai sabendo qual produto, aonde o cliente vai utilizar cada produto. E essa é uma experiência que você pega no dia a dia, no bate-bola com o cliente. Então é um processo evolutivo. Sim. Aí chegou o assistente, quais foram os próximos passos? Conta aí. Bom, ali eu achei a área de vendas uma área muito grande, com potencial enorme para crescer. Então ali eu fui querendo me destacar, fui pegando o jeito, pegando como é que era o time de lidar com o cliente na hora de negociar, entender o que ele precisava e cuidar dele também. Então eu queria levar o passo, né? Subir um degrau na escada e me interessei na área de vendas. E fui mostrando ali para que eu vinha. E você apoiava, você lembra quais as rotas que você apoiava, quais vendedores você apoiava? O meu ponto de apoio principal foi na região norte, até a Bahia e até o sul do estado do Espírito Santo. E você se destacava entre os assistentes pela velocidade das cotações que você fazia? Os vendedores já te demandavam, eu quero Farias, faz Farias meu apoio. Eu não perdia tempo. Ali era a hora de eu provar meu valor e eu terminava o dia pensando nisso. Joia. Será que eu demonstrei meu valor total aqui? Em que momento você despertou em você a confiança e o interesse em desejar eu quero mais, um dia eu quero ser um vendedor? Foi quando eu percebi, né, que os vendedores, eles demonstravam uma experiência grande e profissional quando conversavam com os clientes. Eu vi que eles cuidavam dos clientes e isso para mim era algo que eu gostava de ver, eu gostava bastante de ouvir e queria colocar em prática isso. E com o tempo a gente foi alinhando as rotas, né, que a gente melhor se identificava e com o tempo a gente subiu esse degrau. Eu sei que o diretor comercial oferece algumas oportunidades para os assistentes, principalmente em meses em que é necessário fazer uma cobertura de férias, ou um apoio. É aquela hora em que é selecionado alguns assistentes para ser colocado
na prática. Você se recorda dessa primeira oportunidade que você teve, como você saiu? Lembro, foi quando eu fui cobrir a Bahia. Bahia, que é uma rota muito demandada lá na de aço. Foi bem desafiador. Tem um vendedor muito querido. Muito querido, João Vitor. E hoje a rota dele, grande do jeito que é, na época também era muito grande. Os clientes você tem que ter muito cuidado, né? Isso é um fato. E ali foi um período desafiador, porque eu não tinha assumido de fato uma rota, né, para fechar uma carga e fazer esse processo todo andar. E ali foi um dos momentos mais desafiadores, com certeza. Esse momento, então, você viveu o ciclo completo. Receber a cotação do cliente, gerar a proposta, enviar para ele, fazer uma negociação, fechar um pedido. E aí não é só fechar um pedido, você tem que fechar um pedido e uma carga. Exatamente. O compromisso não é só uma venda, é uma carga. E aí você conseguiu a carga. Ali, aquele momento de realização, você fala, consegui. Semana concluída. Semana concluída. Semana concluída. Aí chega em casa e compartilha a experiência, como é? Chega em casa cansado, né? Compartilhando a experiência com a família, mas que tá tudo encaminhando pro bem, tá tudo dando certo. E ali, a partir de agora, era a minha hora de me demonstrar um vendedor e subir na carreira. E depois disso, como foi? Quando que chegou a hora do diretor falar para você agora, para você estar pronto, vamos fazer um teste com você numa rota? Como foi isso? Bom, primeiro a gente passou por um processo ali, depois também de treinamento, também de vendedor. E você me apresentou a rota de São Paulo, para estar começando a atender ali no início. E, na verdade, a rota de São Paulo era bem desafiadora, porque eu tinha que pegar a experiência que eu tive todo esse tempo, executar num cliente que nem me conhecia, que está a mais de 1.000 quilômetros de distância de mim. E, nesse processo, na verdade, eu aprendi mais ali do que em qualquer outro lugar, porque ali eu também tinha que formar minha carga, tinha que saber o que oferecer para o cliente, como tratar, o que eu precisava fazer para resolver o que eu precisava na vida do cliente, entregar um melhor serviço de qualidade para ele. E ali era a hora de eu cuidar dos meus clientes. Então ali foi o teste. Ali foi o verdadeiro teste. Passou do teste? Graças a Deus, sim. Conta como foi depois. Bom, depois ali eu tive mais uma experiência na área de São Paulo. E com o tempo você me deu a oportunidade de estar iniciando também, finalizando ali em São Paulo. Foi passado por outro vendedor também que estava iniciando ali. Você me passou a oportunidade de estar atendendo a Grande Vitória, na área de metalúrgica, serralherias e construtoras também. E ali foi outro desafio também, só que era um desafio um pouco diferente. Na Grande Vitória, diariamente você está recebendo as pedidos dos clientes e você está entregando e é um bate e volta o dia todo, né? Que você está entregando ali diariamente as mercadorias. E a tratativa de cliente é diferente, porque aqui você tem que ter outra narrativa. Cada cliente tem o seu jeito de lidar, seu jeito de fechar o pedido e também conversar e tratar demais assuntos. E no processo ali, a Grande Vitória foi um ano ali que eu fiquei bastante focado em conhecer muito a análise de produtos e conhecer ponto a ponto o cliente, que é a área que eu mais visitei, né? E foi na Grande Vitória, então, a sua primeira experiência em visitar um cliente? Foi a minha primeira experiência. Nunca tinha visitado, nunca tinha falado com o cliente cara a cara. O meu cliente, apertar a mão dele, saber quem é ele me conhecer, saber o rosto da pessoa que ele está falando por telefone. E foi uma experiência muito boa. É muito bom conhecer os clientes. É bem desafiador, mas vale a pena no final. Você tem que estar ali com o cliente, você tem que entender o que ele precisa, quais desafios vocês vão tomar juntos nessa trajetória. Faria, você só está contando vitória. Foi muito fácil essa sua trajetória. Você já tinha carteira, você já visitava, você estava com quantos anos? Não, na Grande Vitória eu estava na faixa dos 20 anos para 21. Eu ainda
não tinha finalizado minha carteira, ainda estava no processo, então tive que ter esse acompanhamento dos gerentes. E mais para frente, né, tirei a carteira e fui designado a atender a Rota 262, de Domingos Martins, Mutum e Tombos ali, uma região muito grande, com muito cliente, muito rica em informação. E foi uma experiência, outro desafio, inclusive, muito mais desafiador. Assim, não só vitórias, mas teve ali seu momento de aprender, às vezes errar alguma coisa e ter que voltar atrás ali, acertar e resolver o problema. E no processo ali foi bem desafiador, tanto para visitar também sozinho, na 262. Foi um processo bem desafiador. Na 262, você começa em Domingos Martins, vai até Manhumirim, Carangola, toda aquela região de Minas, região muito querida, ao qual eu já fiz quando eu tinha sua idade. Exato. Um beijo especial para todos os clientes, adoro todos ali, tenho uma memória com cada um, eu guardo no coração. Todos te receberam bem. Todos recebem muito bem. E é claro, você Mas tem... o padrão de exigência de vendedor é grande ali, né? Com certeza, isso é um fato. Eu tenho que me desdobrar ainda, colocar mais o dobro, porque são clientes muito, muito queridos, são pessoas que demandam muita atenção. E eu tenho um prazer enorme de estar atendendo, dar atenção para o pessoal da região. É um pessoal muito trabalhador, muita gente que está crescendo na vida e está expandindo o seu negócio. Então, é uma região muito importante. Eu gosto bastante de lá. E não é fácil, mas a gente encara. Quando você chega em casa e senta com seus pais hoje, esses 6 anos passaram como se fossem 2 dias, né? A velocidade do tempo hoje, enfim. Eles olham para você e falam, esse garoto deu certo. Pois é, meu pai fala muito isso. Meu pai é uma pessoa... Me ensinou a ser muito disciplinado. Ele sempre aborda muito essa questão de disciplina. E ele falou, e tá vendo aí o fruto do que você batalhou a vida toda. E agora você está aí executando um serviço de vendedor que você nunca sonhou. E ser vendedor, eu sonhava em ser biólogo. Aí fui para vendedor. E é algo que me pegou completamente. E hoje eu amo vender. Então você hoje é apaixonado pelo que você faz e pelos clientes e pela sua carreira. Com certeza. Mas aquele menino de 16 anos não tinha a menor ideia disso. Não fazia ideia que ia ser vendedor. Não conhecia, já não conhecia nada. Imagina, ele tá presente nessa área, tá presente no mercado de aço, que é um mercado muito grande, com muita variável, né? E hoje, meu pai chega em casa todos os dias e vendeu quanto hoje? Faria. Vender é preço? Não. Preço é só uma variável ali que pode influenciar no que o cliente está passando ali no momento. E, né, ele tem o processo de compras dele, que é sempre negociar o melhor valor para ele executar o serviço. Mas não é preço. Venda não é preço. É o fato de você entender, você saber o que o cliente quer e você resolver a vida dele. Você saber que o produto que você vai entregar vai fazer com que ele alavanque o serviço dele. Você cuida dele, você sabe o que ele precisa. Se acontecer alguma coisa, você está lá para ouvir ele e saber que ele pode contar com você. E nesse processo, o preço não vai mandar. Esse é um processo que ele vai te dar preferência por você estar acompanhando ele e estar dando um suporte para ele na compra que ele fizer. Se você pudesse fazer um slogan para você, o slogan que você faria é o Farias cuida de você? Farias cuida de você. É o que eu desejo, é o que eu quero que o cliente sinta, que eu estou cuidando dele, porque é o que eu quero. E a estrutura da empresa? O que você tem para oferecer naquela região? A linha de torno, a gente atende aqui a área de eixos laminados e trefilados. Agora cortamos sob medidas a partir de 4 polegadas também. Linha de serralheria, a gente atende toda a linha de serralheria que o cliente precisa. 262 é uma rota que demanda muito nessa linha, inclusive. Linha de metalúrgica, a gente trabalha com a linha de oxicortes, chapas grossas, chapas de alta resistência.
E também a área de revenda, a gente trabalha com toda a linha de revenda, né? Nessa área de perfis, né? Principalmente na parte de facilitar para o cliente, né? Fardos de até 250 quilos, a gente está fazendo agora e distribuindo para o pessoal que revende material. Também, né? Tubo para a parte de estufas, tubos galvanizados, fazendo sob medida, para atender toda a linha de estufa. Atendendo também a linha de granjas, perfil Magnérios, perfil diferente aí do mercado, perfil muito importante para essa linha. E a de aço hoje é fabricante desses materiais. De A a Z, além do vendedor que cuida do cliente, você tem toda a linha de produtos de cada setor. Exatamente. É o que a de aço vai proporcionar para o cliente, toda a linha. Farias, em algum momento você pensou em desistir? Por algumas vezes, sim. Às vezes eu passava assim. Teve épocas da minha vida ali, no processo de empresa ali, que eu estava batalhando muito para conseguir. Era um processo bem turbulento na minha vida pessoal e isso, às vezes, influenciava um pouco na minha área, no âmbito profissional. E algumas vezes, às vezes você passa uma semana difícil, às vezes o preço muda, o aço tem sua variável. E às vezes você está ali formando uma carga, está na correria. E às vezes você tá tão, né, você cria uma tensão, um nervosismo às vezes tão grande que você pensa, meu Deus do céu, eu quero sair correndo daqui, pelo amor de Deus. Mas já algumas vezes pensei em desistir, mas isso sempre me veio minha família na frente, o que eu poderia me tornar a partir dali e esse foi o alicerce para eu não desistir de maneira alguma. Por mais que às vezes desistir parece uma opção, para mim ali não era. Para mim não tinha essa opção, entendeu? Te fiz essa pergunta porque o vendedor precisa ter resiliência. Preciso. Ele precisa entender e aceitar o não e transformar esse não numa oportunidade. Fala um pouquinho sobre isso. O não sempre vai ser difícil de receber. E você vai ter muitos nãos, muitos nãos. Mas você se manter resiliente é algo crucial como vendedor. Você não pode deixar de lado, você não pode simplesmente aceitar o não e ir embora. Você tenta transformar ele em sim. Então, esse processo de receber um não é bem difícil. Foi bem difícil para mim no começo também. Ainda é um pouco difícil, né, receber não todas as vezes. Mas a gente tem ter resiliência, com certeza. E saber que a gente sempre pode mudar, sempre pode gerar o cubo e ver o outro lado e ter essa metodologia e a disciplina para fazer a próxima venda. O que a Diaço me ensinou muito a ter disciplina, ser proativo, assertivo, feliz, ter um comprometimento com a função que você exerce e também nesse âmbito ter noção das minhas conquistas e saber que sempre pode crescer mais, né? E hoje eu sempre vou focar meu âmbito de clientela e demonstrar que eu estou aqui para atender, saber que eu vou sempre estar com o cliente, independente do que acontecer, ele vai ligar para mim, vai tirar dúvida, eu vou falar com ele, vou lá, visito ele, entendo o que ele precisa. Você Então, vai rir, vai chorar e vai comemorar junto. Em todos os momentos você está lá. Exatamente, eu tô ali para isso, eu tô ali para vender e ser um parceiro do cliente, entendeu? Então, nesse quesito, tento me diferenciar muito disso, porque eu quero ser algo a mais cliente, eu quero que o cliente me veja como uma pessoa que eu preciso estar ali com ele, toda semana ele vai me ligar precisando contar o que for, tirar dúvidas de material, o que ele precisar, eu vou estar ali para ele. Então o cliente da 262 ouviu isso, né? Você pode ligar bravo, você pode ligar nervoso, você pode ligar de qualquer jeito, o Faria tá lá para cuidar de você, não é isso? Pode, exatamente. Pode ligar. Bom, eu ainda sou jovem, mas nesses 6 anos de empresa tem coisas que ainda me marcam, né? Momento em que surgiu a vaga, eu consegui ser contratado, né? Fui contratado. Momento que foi dada a minha oportunidade de dar um passo a mais, com certeza. Momentos que foram logo no início ali da 262 que eu alcancei o marco ali, consegui o troféu de ter melhor desempenho ali de Minas,
durante os 2 meses. E para mim, tendo 22 anos, eu vou crescer muito mais. E sempre tendo em mente que as coisas que o diretor passa pra gente é algo que a gente não pode tomar com vaidade, né? É algo que a gente tem que sempre refletir, pensar no próximo passo, estudar juntamente com ele, com o diretor, e saber qual o próximo passo vai ser dado. E agora é o nosso bate-bola. Uhum. O que seu cliente, ó, esse bate-bola é para o cliente conhecer um pouco mais você. Vamos lá? Correto. Time do coração. Fluminense. Fluminense. Viagem que mais gostou de fazer na vida? Bom, foi uma viagem para Fortaleza com a família, né? Uma viagem bem diferente, muito longe, que rendeu bons momentos e sempre foi uma viagem que eu sempre quis fazer. Joia. Fala uma comida que você adora. Um churrasco, né? Churrasco? Churrasco. E o produto que você mais gosta de vender? Hoje, atualmente, eu gosto bastante de vender telha, porque telha é algo que o cliente me liga, a gente está discutindo sobre se ela vai ser ondulada, vai ser trapézio, vai precisar de quantos metros, total deu isso aqui, mas eu vou precisar de outra telinha aqui, e como a Dias faz sob medida, a gente é fabricante. O produto que você mais gostaria de vender? Pois é, acho que o vergalhão. O Faria tem algum hobby? Bom, sempre gosto de me reunir com a minha família. Sempre fui nesse âmbito de família, eu gosto muito disso. Hoje, me reunir com a família é o que eu reservo no final de semana. E um livro? Tem algum livro que marcou? Tem algum livro que destacou? Bom, eu sempre gostei muito de ler. Eu gosto, sim, de livros. Eu acho que hoje o que eu mais lembro, assim, um livro que marca muito um livro que em japonês é Gorin no Sho. É o livro dos 5 elementos, feito por Musashi Miyamoto, que explica a questão da disciplina na disciplina militar japonesa, que era algo é algo que você tem que estar na sua mente todo dia, entender e ter a disciplina. É um livro que me marcou bastante. E a frase que melhor define o João Farias, o Farias da Dias? Sorria mais. Sorria mais, a gente precisa sorrir mais. Então, sorria mais. Perfeito. Farias, agora é hora do seu agradecimento. Olha para aquela câmera. Bom, eu queria fazer um agradecimento especial, com certeza, meu pai, minha mãe, duas pessoas muito batalhadoras que hoje são minha inspiração até hoje, são coisas que eu levo para a minha vida. Um agradecimento aos vendedores da região do norte ali até a Bahia, até o sul do estado do Espírito Santo, que no processo meu de apoio foi um processo que eu aprendi muito sobre como tratar com o cliente, entender sobre tudo no âmbito de aço também. E também você, Carlos, que hoje é uma das minhas maiores inspirações profissionais no mercado. E, é claro, agradecer os meus clientes da 262, que hoje são meu principal alicerce aqui no mercado. Eu gosto muito de estar em contato com eles. Então, meu agradecimento especial para os clientes da 262 também. Ok, Farias, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá bom? Até a próxima. Show, obrigado.